Bom dia, hoje é terça-feira, 4 de janeiro de 2022. Vamos para a nossa meditação lado a lado com Jesus. Jesus, nosso Senhor e Criador. O nosso texto se encontra na carta aos Colossenses, no capítulo 1, e versos 16 e 17. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Encontramos mais uma vez o apóstolo Paulo escrevendo aos seus cristãos, aos seus irmãos de fé, que moravam na cidade de Colosso, portanto os colossenses. É bem verdade que Paulo não os conhecia pessoalmente, porque quem havia evangelizado esses irmãos tinha sido Epáfras, que Paulo havia apresentado o evangelho e convertido jovem cristão, agora um missionário. Portanto, leva um relatório ao apóstolo que estava preso em Roma, a sua primeira prisão. Falou dos irmãos cristãos, como eles estavam, a sua fé, mas uma questão estava levando muita preocupação a Epáfras e, consequentemente, a Paulo. O nome de Cristo, Jesus, estava sendo diminuído pelos cristãos. Algumas teorias e filosofias estavam ensinando os cristãos colossenses de que Jesus não era esse Deus poderoso, que haviam outros tipos de poderes superiores a Cristo. Agora Paulo prepara essa carta, um ensinamento para aqueles cristãos que estavam tendo sua fé abalada. Paulo exalta a pessoa de Jesus e apresenta como o Rei dos Reis, como o Redentor, como a imagem do Deus invisível. Apresenta Jesus como o Criador, eterno, cabeça da igreja, o princípio, o primogênito de entre os mortos, a plenitude de Deus. Ou seja, com tudo isso, Paulo queria ensinar aos cristãos que Jesus Cristo é Deus. Me preocupa quando encontro alguns cristãos questionando a divindade de Jesus Cristo. Acreditam que Deus, Jeová, é o único Deus e que Jesus foi uma boa pessoa, um grande personagem, no máximo um grande profeta, mas Deus não. Esse engano diabólico afetava já os cristãos colossenses e afeta hoje os cristãos dos nossos dias. Pensar que Jesus não é Deus, jogamos por terra todo o processo de salvação. Porque Jesus mesmo disse que a salvação vem por intermédio dele. Se nós o ignorarmos como Deus, não temos a salvação. O apóstolo João, escrevendo no capítulo 17 do seu livro, o verso 3 diz: "E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste." Conhecer Jesus, aqui no sentido de João, não é aquele conhecimento esporádico, quem sabe um único encontro casual e você pode dizer que já conhece Jesus. Não é assim. Para conhecermos verdadeiramente a Jesus, precisamos de relacionamento. Me lembro de uma certa ocasião em que havia uma vaga para um determinado trabalho num governo. Eu fui convidado a participar de uma sabatina. E quando lá cheguei, haviam algumas autoridades, dentre elas o prefeito da cidade, a quem eu conhecia só de nome, pelas campanhas que havia feito e pelos seus trabalhos na cidade. Quando eu o vi e comecei a ser sabatinado, pude conhecer mais aquela figura, mas foi um único encontro com ele. Eu saí naquele dia daquela longa reunião sem poder dizer que o conhecia verdadeiramente, porque nunca mais o vi. Algumas pessoas dizem que conhecem a Jesus apenas por ter alguém falado no seu nome, mas não o conhecem por ter um relacionamento com ele dia a dia. Paulo apresentou Jesus como Deus e quer apresentá-lo hoje a você também como Deus. Experimente ter um relacionamento diário com Ele, conhecê-lo verdadeiramente e você terá a salvação em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Quero orar com você. Obrigado, Pai, por ter enviado o Teu Filho Jesus Cristo, Deus também, para a salvação da humanidade. Que jamais venhamos a duvidar da divindade do Filho Jesus Cristo, que por Ele, somente por Ele, temos acesso à vida eterna. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela sua companhia. Se gostou da mensagem, é só deixar o like.
Sou Marcos Magalhães, um grande abraço, fica na paz e te vejo amanhã.